Quero ministrar a palavra de Deus a todos os nossos corações. Eu quero pedir a gentileza de você e todos nós abrirmos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. João, Evangelho, capítulo 8, verso 32. Eu quero cumprimentar também com o meu boa noite, com a graça, com a paz do Senhor, a todos que nos assistem pela rede mundial de computadores, aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu coração, sua família. Vocês são bem-vindos ao culto da noite, na Igreja do Nazareno, em São José do Rio Preto, Tabernáculo da Vida. Que Deus abençoe grande e poderosamente a todos que nos assistem agora. João capítulo 8, verso 32, assim diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito fácil de nós gravarmos, acho que dá para todos nós repetirmos juntos. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos estar juntos, reunidos aqui nesse lugar que o Senhor preparou, santificou, separou, para nós, filhos e filhas, adorarmos, bendizemos o Teu nome. Aqui é casa de oração, casa de pão, casa de alimento. Aqui é o local onde nós, Senhor, adoramos, convivemos, tomamos a ceia, participamos das bênçãos do Senhor. É nesse altar que nós depositamos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. É nesse altar que apresentamos o nosso sacrifício. É aqui e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós até aqui entregamos o nosso louvor, as nossas palmas, orações, crianças, ofertas, dízimos, para que se cumpra em nós esse princípio maravilhoso. Primeiro damos, primeiro plantamos, depois recebemos. Agora é hora do Senhor plantar, do Senhor nos dar, do Senhor falar com a Tua igreja, a Tua noiva, a Tua escolhida. Então Deus fala conosco e nós cuidaremos sempre em Te dar a honra, a glória e o louvor para sempre, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Estamos todos juntos. As 4 maiores verdades do mundo. Todo ser humano precisa ter acesso e conhecer as verdades. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente presa, tem muita gente iludida, tem muita gente fazendo coisas que desagradam a Deus, sem paz, sem ânimo. Tem muita gente buscando deuses falsos, porque lhes falta o conhecimento. A verdade existe, porque Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Deus é verdade hoje, daqui a 1 milhão de anos, Ele não muda. O que atrapalha, o que oprime, o que prende, o que trava as pessoas é a falta do conhecimento da verdade. Por isso que nós temos que conhecer. Jesus veio como verdade absoluta, trazer o conhecimento da verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele veio abrir os olhos. O profeta Oséias já deixou registrado em um dos seus versículos inspirados pelo Espírito Santo: o meu povo, ele está falando do povo de Deus, não o povo que não tem Deus. O meu povo perece, não por falta das coisas, por falta do conhecimento da palavra, que é a verdade. Todo ser humano precisa ter acesso e conhecer a verdade, que é Jesus. Quando nós conhecemos a verdade, meu irmão, a mentira cai. A falsa já não age mais, já não prende, já não escraviza, já não tem mais autoridade. 4 verdades que o mundo todo
precisa conhecer. Quando falo mundo, falo pessoas, não a natureza, a beleza que Deus criou. Deus ama pessoas, Deus não ama coisas. Esses dias eu estava vendo uma frase do Russell Shedd, que eu admiro muito, um dos maiores teólogos brasileiros. Ele disse que o grau máximo da santidade é amar o que Deus ama. E Deus ama as pessoas. Deus não ama as coisas. Deus não habita em coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no meu e no seu coração, que Ele fez. Então o grau máximo de santidade, e eu parei porque o tema central da Igreja Nazarena no Brasil e no mundo é santidade ao Senhor. Então quando eu digo que eu estou em santidade, eu digo eu estou amando aquilo que Deus ama, que são as pessoas. E Jesus disse um novo mandamento. Ora, se é novo porque não existia ainda. Se é novo porque os israelitas não sabiam, os discípulos não conheciam. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, o amor de Deus quer com que a gente conheça a verdade. E o conhecimento da verdade vai nos libertar de paradigmas, de fortalezas da mente, de falsas religiões, de falsos mestres, de falsos ensinos, de falsos evangelhos, de seguir pessoas que não têm vida com Deus, que não pregam a palavra genuína, enfim, a verdade tem esse poder. Portanto, John Wesley estava certo quando falou que a Bíblia contém o que mais os homens odeiam, a verdade. Nem todo mundo gosta da verdade. Porque a verdade vai em encontro a um monte de coisa que eu creio, que eu acredito. Um monte de coisa e conceitos que eu estou apregoando e vivendo então até aquele momento. E a verdade então vai me confrontar. E uma das coisas da palavra de Deus é nos confrontar. Em que rumo estamos indo? O que estamos fazendo com a nossa vida? Então essas 4 verdades, elas têm esse poder, através do Espírito de Deus, de nos confrontar. 4 verdades que todo mundo precisa saber, todas as pessoas. Primeiro, Deus ama você. Essa é uma verdade que todos temos que ter conhecimento. Em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo. Quando ele falou o mundo, volta a dizer, não é o sistema, nem a natureza rica, bela que ele criou. Ele amou as pessoas de tal maneira, de tal modo, de tal maneira. Paulo e João não conseguiram decifrar. João não conseguiu decifrar, Paulo também não. Ele diz, quem medirá o amor de Deus? Quem sabe a sua largura, a sua altura, a sua profundidade? Então João diz, de tal maneira, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele, Jesus, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeira verdade que eu preciso saber, Deus me ama. Você pode não ser amado pelos seus pais, você pode não ser amado pelas pessoas, você pode ter sido esquecido por alguém, mas saiba, você pode até não ter pai e mãe, você pode ser órfão, você não está abandonado nesse mundo, você tem por pai Jesus Cristo, Ele te ama. Ele te ama. Nós somos algo especial para Deus. Deus tem algo conosco. E nós somos alvos do seu amor. Não tem como escapar do amor de Deus. E não tem como alguém que descobre que é amado por Deus não se constranger. Nós somos alvos do amor de Deus. Coisa alguma que você faça poderá fazer com que Deus deixe de te amar. Absolutamente nada.
Não há nada que um homem e uma mulher possa fazer nesse mundo de mais cruel, de mais ruim, de mais imperfeito, que possa fazer com que Deus mude de ideia e diga: não te amo mais. Não há nada. Talvez a sua vida esteja cheia de dificuldades, tribulações, que te levam a pensar: Deus não me ama. Ele não se importa comigo. Diante de tudo que estou vendo, estou passando, talvez você esteja pensando: não é possível que Ele me ame. Mas, em toda a sua palavra, que aqui eu quero usar a frase de Max Lucado, um dos maiores escritores cristãos do mundo. Ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma carta apaixonada de um pai para um filho. Um pai apaixonado, escrevendo para um filho que ama. Se seu pai terreno te mandasse uma carta, você não leria? A Bíblia, a palavra de Deus, em toda ela, Deus afirma e confirma o seu amor para conosco. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Você que gosta de anotar, esse é um versículo muito especial, que fala do amor de Deus para conosco. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Amor que não acaba, amor eterno. Alguém diz: o amor acabou. É uma mentira, é uma desculpa. Porque o amor que vem de Deus não acaba, porque Deus é amor, e se Ele é eterno, como que o amor acaba? E aqui ele confirma isso. Há muito me apareceu o Senhor, disse Jeremias, e disse: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, com bondade, com laços de amor, sendo bondoso para você, eu te atraí. Desde quando Deus me ama? Antes que eu fosse gente, já no ventre da tua mãe, eu te amei, eu te escolhi e eu te separei. E ele afirma: tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Se nós formos dar uma passada em Lucas 15, não precisa abrir, que tem ali uma tríplice parábola dos perdidos: a dracma, a ovelha e o filho. E se nós nos atentarmos para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver o amor de um pai apaixonado por um filho, que embora ele tivesse feito tudo errado, gasto tudo de forma louca, de forma totalmente contrária aos ensinos do pai, o pai nunca deixou de amá-lo. E nós sabemos ali que aquele pai, ele representa, é uma figura do Deus que nós servimos, que chamamos de Pai. Bastou o filho aparecer na estrada de volta, ele já correu, ele se lançou, diz o texto, diz a história. Não é o filho que corre para abraçar o pai, é o pai que corre para abraçar o filho. É ele que vai, se lança ao pescoço do filho, beija com amor apaixonado e
e se alegra com ele, e manda colocar vestes novas, sapatos calçados, manda colocar de volta o anel da família, e diz: hoje eu quero fazer uma grande festa, eu quero que todos se alegrem. Chame os meus vizinhos, chame os fazendeiros de perto da minha propriedade, chame os meus amigos, chame os meus familiares, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e ele reviveu. Vamos todos se alegrar. Isso é graça. O amor e a graça são irmãos gêmeos. Aonde achamos um, está o outro. Por quê? Porque na verdade, o que aquele filho merecia, talvez no costume nosso, era uma bela de uma surra, uma sova, uma repreensão, um castigo. Mas a graça fez com que ele fosse abraçado, querido, amado, desejado. E quando ele vem com o coração partido, moído, ele estava pronto para dizer, porque ele sai lá de uma terra distante, até a caminhada do pai demorou. Ele já não tinha mais recursos, não sei se pegou carona em algum trecho da estrada, mas talvez a maioria dos trechos que ele fez, ele andou a pé. E ele estava preparado para dizer: eu pequei contra os céus e contra meu pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Era isto que estava no coração dele. E um dia, há muitos anos atrás, eu estava num ginásio, ouvindo um americano que falava um pouco de português, e ele pregou sobre a parábola do filho pródigo, e eu nunca mais esqueci. Ele falou do encontro, ele focou no encontro do pai apaixonado pelo filho, que estava aguardando há anos naquela estrada. E ele fez a seguinte demonstração: que quando o pai abraça o filho, beija, o filho vai dizer: pai, eu pequei contra os céus, contra ti, eu não sou. O pai fechou a boca dele: não diga que você não é digno de ser meu filho, você sempre foi e sempre será um filho querido, um filho amado. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso não é perdão, eu não sei o que é. Se isso não é graça, eu também não sei o que é. Não há nada, ou coisa alguma, que eu e você faça, que tire de Deus o seu amor por nós. Aleluia. Nem tribulação, nem tristeza, diz Paulo, nem morte, nem escassez, nem prisão, nem nudez, nada nos separará do amor de Deus, porque este amor está firmado em Jesus Cristo, Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Então na Bíblia toda nós encontramos um pai apaixonado. João 15, verso 12, esse eu gostaria que o irmão me ajudasse, projetasse, para a gente gravar. Quem ama a Deus ama a palavra. Quem ama a palavra ama a Deus. A palavra e Jesus são um só. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra executada. Ele é a palavra cumprida. Esta palavra andou entre nós. Esteve entre nós. Daqui a pouquinho, João vai falar um pouquinho sobre isso no seu evangelho. Aqui em João 15, verso 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. E eu pergunto a todos vocês aqui, quando a gente vai lá na loja de móveis, comprar o berço para os nossos filhos, o não cristão compra um berço qualquer, e o cristão compra um berço evangélico, é isso? Alguém já viu o berço evangélico? Ele já vem puro, santo, já troca a fralda da criança. A criança chora de noite, ele já começa a chacoalhar e nina. Quero usar o exemplo da minha neta. É uma linda criança. Uma criança meiga, alegre.
acorda bem disposta. Mas se Natália e Bruno e Natália não cuidar desta criança, ela tem a natureza pecaminosa. Hoje é um anjinho lindo que você pega no colo, na mão e leva para onde quiser. Mas eu queria dizer que pelas ruas da nossa cidade, do mundo, está cheio de anjinho que já virou Satanás faz tempo. As prisões do Brasil e do mundo estão cheios de anjinhos que já viraram Satanás, que matam os outros com um sorriso nos lábios. Missionária Luciana, Débora, não sei se já te avisou, está sem celular. Conseguiu arrumar no celular de uma amiga e passou uma mensagem para mim. Pastor, ore por mim. Fui assaltada hoje de manhã em Nampula. Porque ela saiu de Rapale, que estão construindo a casa dela. Ela teve que ceder a casa dela para o pastor. É uma missionária brasileira que está lá, onde estão as crianças, do apadrinhamento. Vocês sabem a história, onde abrimos um poço. E ela estava andando pelas ruas de Rapale com uma outra amiga missionária. Veio dois caras de moto, disse que quase arrancou a blusa dela para arrancar a bolsa, estourou a alça da bolsa, levou. Estava até a autorização dela ficar em Moçambique lá dentro. Mas um dia uma criança foi um anjinho, que a mãe segurou no colo, beijou e trocou, e pôs talquinho Johnson. Eu quero 10% desse negócio. Mas porque não cuidou. E aí alguém diz, Deus me ama como eu sou, verdade absoluta. Mas por nos amar como somos, o seu amor não permite que fiquemos como estamos. Isso é amor. O amor corrige, o amor exorta, o amor ensina, o amor levanta, o amor açoita, se for preciso. Tudo isso são atos de amor. Então vimos aqui que Jesus ensina aquilo que ele mesmo vive. Primeira verdade, Deus nos ama. Nos piores momentos da sua vida, querido irmão, querida irmã, porque os dias ruins eles vêm. As tempestades do mar, dos rios, as afrontas, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas vêm. O Senhor Jesus disse que o rio se levanta, a água se levanta, os ventos eles dão, tanto da casa daquele que está sobre a rocha, como daquele que está sobre a areia. É natural que venha a nossa fé provada, mas no meio da luta, no meio do temporal, faça que nem Jó. Ele se lembrou que Deus o ama, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que daqui a pouco, a qualquer momento, ele se levantará em meu favor. Oh, Espírito Santo, lembre-se que Deus te ama. Se possível for, fale isso em voz alta. No meio da luta, no meio da dificuldade, profira, professe, profetize esta verdade. Jesus me ama. Isso te colocará de pé, isso te levantará, isso vai fazer com que a sua vida, as suas forças, o seu ânimo e a sua fé sejam retomadas. Há poder no nome de Jesus. E aí alguém pergunta, você já imaginou se esse Deus não fosse amor com todo o poder que ele tem? Já imaginou? Se Deus não tivesse esse amor ágape, porque a Bíblia diz que ele ostenta todo o poder, significa que para o inimigo das nossas almas, Satanás, ficou, mas ficou pouco. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder emana dele. Agora já imaginou um ser que não tem amor governar o mundo, o universo, as galáxias, os planetas e a terra? Deus acordando de mau humor. Já imaginou? Sol não sai hoje não. Chuva, céus, para tudo. É por isso que ele ostenta e tem todo o poder.
Porque a essência desse Deus que nós servimos sempre foi e sempre será o amor. É o amor que sustenta o universo. É o amor que sustenta a terra. É o amor que dá limites ao mar. Eu jamais posso esquecer, me parece que morreu esses dias o primeiro astronauta que desceu à Lua. Ele subiu cético, cientista, descrente, e desceu da Lua convertido. Eu me lembro perfeitamente, não sei se foi naquela revista O Cruzeiro ou Manchete. Alguém se lembra dessas revistas? Meu Deus, eu estou sozinho nesse lugar, meu pai. Meu pai, me ajuda, que eu sou um dinossauro aqui, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Alguém lembra da Manchete do Cruzeiro? Aí, põe a sua mão para o alto. E lá saiu o seguinte, que quando ele sai da atmosfera terrestre, eu gosto sempre desse exemplo, a primeira coisa que faz ele prestar atenção é um azul. Mas não é esse azul do céu ou de qualquer tinta feita em laboratório. Ele diz que é um azul que ele nunca viu, porque ele sai da primeira atmosfera, ele entra na segunda. E deve ter várias por aí, porque a Bíblia fala de até terceiro céu. Você imagina. Paulo diz, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, que foi arrebatado, não sei se em corpo e se em espírito, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas indeclaráveis, inefáveis, inauditas, que não tem como explicar. Então esse astronauta, a primeira coisa que enche os olhos dele é aquele azul, o azul maravilhoso, sem uma mancha, coisa linda. Isso é pureza de coração, hein? Isso é fofa demais, deixa ela. Tem alguém salvo aqui, está andando na igreja agora. Aí, querido, bote sua atenção para mim. Aí ele foi subindo e foi se distanciando da terra. Segunda coisa que chamou a atenção dele, pelo pouco, eu vim de lá. Ele viu exatamente a divisão entre parte seca e oceanos, que hoje dá para ver, através da alta tecnologia que temos, mas não tinha isso naquela época. E ele está dentro de uma astronave, andando a não sei quantos mil quilômetros por hora, no espaço. E disse, mas espera um pouco, como é que essa bola chamada Terra está parada no meio do nada? Não tem um cabo, não tem uma coluna, não tem nada. E os oceanos estão lá, e ela gira. E o giro dela leva 365 dias, que é o giro da Terra em torno do Sol. Eu sei o que é isso, eu sou um cientista. Então como é que esse negócio está parado lá? Ele vai inclinar 0,000 meio milímetro e as cidades praianas vão sumir. Isso não acontece. Aí ele diz com ele mesmo, os crentes têm razão. Há um ser que eles chamam de Deus, que criou e que sustenta todas as coisas na sua mão. Aleluia. Aleluia, irmão Costa. O homem sobe cético, incrédulo, e volta e põe os pés na terra. Eu creio que Deus existe. Agora, quantos de nós tem condição de ir para a lua? Você precisa ir lá. Elber, quantos podem gastar alguns bilhões de dólares como um milionário brasileiro que foi, né? O espaço aí. Não precisa, irmão. Aqui mesmo, aqui nesse lugar, aonde nós estamos, Deus se revela ao nosso coração. Aleluia. E Ele se revela em toda a sua palavra, que é um Deus de amor. Segunda verdade que temos que aprender e nunca mais esquecer, para sermos libertos de qualquer coisa: nós somos pecadores. O pecado é uma doutrina da igreja cristã. Quem não aceita que é pecador, não aceita seu erro. Quem não aceita seu erro,
não precisa de ninguém, de nada, então não precisa de Salvador. Se não precisa de um Salvador, não precisa de Jesus. Então Jesus para ele não tem valor algum. Segunda verdade absoluta, nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. O trato que eu fiz com você era até consagrar a Luísa. Me ajude. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz isso aqui. Porque todos pecaram. E destituídos, afastados, tirados de lado. A glória lhes foi negada, colocou-se um abismo, colocou-se um muro, colocou-se uma divisão entre a glória de Deus e nós, os pecadores. Todos. Então entenda de uma vez por todas, o pecado não é uma opção. Nós nascemos pecadores e separados de Deus. Não é opção. Não é algo que eu possa optar enquanto estou no ventre da mãe para nascer. Não é. Todos são pecadores. E o que é pecado? Segundo a tradução de John Wesley, que eu gosto muito dessa definição, tradução não, dessa definição de John Wesley, diz que pecado é toda transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Deus só cobra aquilo que ele ensina. Portanto, o pecado entrou no mundo por Adão. E Adão era um homem que conhecia a lei de Deus. Quando ele peca, ele transgride voluntariamente a lei conhecida de Deus. Isso é pecado. Por isso que Paulo diz, todos pecaram. Então a verdade absoluta que eu preciso entender é que Deus me ama. Mas a segunda é que eu sou um pecador. E que eu preciso desse amor, dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, desse favor. Eu preciso de um Salvador. Esta é uma verdade que liberta. Por ser pecador, eu preciso de um Salvador. E aí, como eu gosto de frases e pegar palavras e às vezes fazer algumas junções da palavra, Criador, Deus é Criador, Criador, Jesus é o Salvador. O mesmo Deus que criou a dor, salvou da dor. Por isso que não há outro. Só Ele pode salvar. Só Ele pode perdoar. Só Ele pode resgatar o homem do seu estado caído, pecaminoso, falho, jogado, afastado, sem a glória, sem a presença, sem o favor, sem a graça. Assim estávamos nós. Então a segunda verdade que eu preciso aprender é que eu sou um pecador. O pecado separa o homem de Deus. Naquela lista do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ali tem morte, nudez, prisão, falta disso, falta aquilo. A única coisa que não está naquela lista é o pecado. É a única coisa que separa o homem de Deus. É o pecado. A igreja está presente? Já nascemos pecadores, separados de Deus. Não é uma escolha. Porém, algo que podemos escolher para mudar essa situação é o arrependimento. A primeira palavra do Evangelho da Graça não é pecado, não é acusação. A primeira palavra do Evangelho da Graça. E apareceu João Batista no deserto pregando: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. A primeira palavra da graça é arrependei-vos. Aí é uma escolha. Eu conhecendo o amor de Deus, eu conhecendo que sou um pecador, agora eu posso escolher me arrepender e me libertar. Porque quando me arrependo, o favor, a graça, a glória, o poder, a autoridade, a unção de Deus passam a ter de novo, como tinha Noé dentro do pecado, poder sobre a minha vida. Isto sim é uma escolha. Segunda verdade, eu sou um pecador. E como pecador, eu preciso de um Salvador.
Completei esse ano 60 anos. Eu tenho de caminhada cristã, parece-me que 34, 35 anos. Mais. 38. De casamento, isso aí, né? Eu lamento que em algumas igrejas a palavra de salvação tenha sido esquecida há muito tempo. Estão extasiando o povo com promessas, com reinos da terra. A igreja jamais pode esquecer que nós estamos neste mundo de passagem. Quem aqui vai viver eternamente aqui? Isso é algo que temos que pensar. Por isso, a gente que vive como se nunca fosse morrer, e a pessoa que morre como se nunca tivesse vivido. É algo estranho. Eu sou um pecador. Davi disse: em pecado gerou minha mãe. Já nasci em pecado. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso tomar posse do sacrifício da cruz. Mas eu não preciso ir para a cruz. O único que poderia ir para a cruz já foi. É Jesus. O meu lugar, o seu lugar, não é na cruz. É aos pés da cruz. Recebendo o favor, a graça, o perdão imerecido de Deus. Sou um pecador. Eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso mudar essa situação quando eu me arrependo, quando eu me conscientizo que sou um pecador, que preciso da graça, da alegria, da salvação. Como disse Davi: Senhor, não retires de mim o seu Espírito Santo e nem a alegria da salvação. Eu gosto sempre de comparar Davi com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo, que logo na sequência o substituiu. Saul pecou, irmão, espiritualmente. Saul deixou de crer em Deus e foi procurar uma feiticeira. Ele pecou e não se arrependeu. Ele morreu com a coroa na cabeça, coroa terrena. Já Davi, quando pecou, ele peca na carne, mas é um pecado horrível. Eu não vou aqui falar do pecado de Davi, porque acho que a maioria conhece. Mas quando Davi peca, ele se arrepende. E ele diz a Deus uma frase, no Salmo 51, que é a confissão dele. Ele diz: Senhor, o Senhor faça de mim o que quiser. Eu deixo de ser rei. Eu passo a ser apenas um membro da igreja. Eu passo a ser um membro de Israel, um cidadão comum. Mas, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E nem a alegria da tua salvação. Tem gente que morre apegada ao cargo. Tem gente que morre apegada ao título, ao nome que tem, que recebeu. Não se humilha, não se arrepende. Davi rasga as vestes reais, rasga o teu coração e diz: eu nasci em pecado, me concedeu minha mãe, eu preciso do Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia de fato, de verdade. Até o cargo ele renunciaria. Saul não. Saul se agarrou ao título de rei e não abandonou. Morreu dessa forma. E há dúvidas aí acerca da salvação de Saul. De Davi não. Segunda verdade, eu sou um pecador. Terceira verdade, Jesus morreu por mim. Esta é uma doutrina da igreja. Nós temos que entender, isso tem que estar muito claro, muito fresco na nossa mente. Que a salvação foi de graça para mim e para você, mas alguém pagou a conta. Eu costumo dizer que é como festa de casamento. Nós queremos fazer melhor para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos convidados. E nós damos uma festa natural. Nós queremos se alegrar. É um momento ímpar da nossa vida. A família está ali, o pai, a mãe, né? Quando estão vivos, estão ali. E festa e alegria. E, meu Deus, que coisa linda. Meu pai senta na mesa, meu garçom te serve. E desce bebida, e desce guaraná, e desce Coca-Cola, e desce refrigerante, de todas as espécies. E vem salgadinho de tudo quanto é jeito. E a gente come, a gente bebe.
E quando tem janta, meu Deus do céu, tem estrogonofe de carne, de frango, tem maionese sem maionese, com maionese, tem pão sem pão, tem pão com pão, tem tudo lá. E tem patê, sem patê, e tem patife, patafe, e tem tudo na festa. E a gente senta, come, bebe, pega o guardanapo, põe na mesa e vai embora. Mas não fique preocupado, alguém pagou a conta. Alguém pagou a conta. Os garçons estão recebendo, o dono do buffet está recebendo, está todo mundo pago, e às vezes até adiantado. Mas nós sentamos só para comer. A salvação é mais ou menos isso. Nós recebemos de graça, mas custou um alto preço. Preço de morte, de cruz, chute. Eu fico imaginando Jesus, depois que ele desce do Getsêmani, quando diz, basta. Esta passagem para mim da Bíblia é uma das principais, porque ele vai orar, e nem os discípulos querem orar com ele. E aí, eu quero ir totalmente contra esse evangelho, sem base, que diz que cristão não tem problema emocional. Jesus está emocionalmente abalado e abatido, quando ele diz aos discípulos, a minha alma está angustiada e abatida até a morte. Orem comigo, vigiem comigo. E ele deixa eles um pouquinho, diz a Bíblia que ele vai. E 3 vezes ele pede aos discípulos para que orassem com ele, e ninguém orou. E a última oração dele é angustiante. Dizem os teólogos que ninguém tocou nele, ninguém feriu ele com uma agulha ou com um alfinete. E foi o primeiro lugar na história do reino humano que Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Foi ali no Getsêmani. Lugar de amassar, de esmagar azeitonas, de prensar azeitonas para fazer azeite. Havia muitas oliveiras ali. A Bíblia diz que Jesus passava por ali constantemente. Ele gostava muito daquele jardim. E ele vai orar ali. E há um determinado momento que ele volta, depois da 3ª vez, ele disse, basta, levantem, vamos embora. E os discípulos estavam todos já, sono pesado, sei lá que já era alta madrugada. Ele disse, a minha hora chegou. Para isso eu vim. Até agora tudo que vocês podiam fazer. Para esta hora, nenhum de vocês serve. Para isso, eu vim. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vamos. E ele convida os discípulos a descer o monte. No pé do monte já estavam os soldados que faziam a guarda da casa do sumo sacerdote, do pátio do grande templo. Não era a polícia romana, nem os soldados romanos que prenderam Jesus. Quem prenderam Jesus foram os guardas-costas, os seguranças do sumo sacerdote que guardavam a sua casa e o templo. E Judas estava ali, entre eles. Imagina, uma tocha de madrugada, devia ter neblina, porque pé de morro sempre tem neblina, e ninguém enxergava muito bem. Jesus era uma pessoa comum. E nessa hora, eu falo que é uma das revelações mais profundas da Bíblia para mim. E Judas fica preocupado, e em um evangelho diz que ele dá um beijo, em outro omite isso, mas ele deu um beijo. E Jesus pergunta, a quem buscais? Os soldados dizem, a Jesus, o Nazareno. Porque o nome Jesus, Yeshua, Joshua, era muito comum lá. Jesus, o Nazareno. Porque viveu a sua adolescência, a sua juventude em Nazaré. Os pais saem de Belém, da cidade de Davi, e vão para Nazaré. Por isso, igreja do Nazareno. Tem um porquê. Aí diz, a quem buscar? Jesus, o Nazareno. Sou eu. Deixai as minhas ovelhas. E aí ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. E torna a tomá-la. Para isso eu vim. A minha hora é chegada.
E a partir daquele momento, Jesus havia tomado uma ceia, não vai comer mais. Ele não come mais na sexta, não come mais no sábado, não come mais no domingo, não toma nada, rejeitou uma esponja cheia de vinagre, de um fel, que eles davam aos crucificados para ver se aliviava a dor, como se fosse um anestésico. Jesus recusa aquilo. Jesus não comeu e não bebeu. A verdade é que ele vai para o pátio e os soldados começam a brincar com ele, a escarnecer dele, dar bofetadas na cara, chute, pegam com uma cana, dizem aqui o seu cajado, e batem nele, profetiza quem foi que te bateu, e murro, e chute, e ele vai e é mandado para Herodes, Herodes manda ele para Pilatos, Pilatos devolve para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e fica naquela bagunça, ninguém quer julgar ele. A esposa de Pilatos tem um sonho estranho e atormentador à noite, ela não consegue dormir, porque toda Páscoa o Herodes haveria de salvar alguém, condenar o outro, politicamente falando, ele fazia uma festa com os romanos para ver se atraía o coração e o voto deles. Então ele põe lá: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? E a esposa dele disse: não faça mal a este homem. Este homem é inocente. A verdade é que Jesus apanha. Jesus é chutado, escarnecido, esbofeteado, chute para a cara, para a cabeça, para as costas, para o ombro, e aí arrancam a sua roupa e deixam ele nu. Uma vergonha para um homem. E outros homens zombam dele, soldados com espadas, com escudos, com lanças na mão, zombam dele. E a Bíblia diz: como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Eu quero dizer isso para a igreja, para o meu coração e para vocês que me assistem. Não pensem em vocês, pessoas que não acreditam em Deus, que Deus deixará isso barato. Se isso não traz temor e tremor ao nosso coração, nós precisamos rever o nosso conceito de fé. Amassaram, judiaram, pisaram, socaram, bateram, esbofetearam ao Filho de Deus. Porém hoje ele está como cordeiro. E como cordeiro foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Porém um dia voltará como leão da tribo de Judá. Aleluia. É tempo da igreja exaltar, é tempo da igreja glorificar. O mesmo Jesus que subiu, disse o anjo, em cima daquela pedra em Jerusalém: porque estáis olhando, homens galileus, o mesmo Jesus que subiu, há de descer e voltar um dia. Tiram a roupa dele, amarram ele num tronco, e a lei dizia: 40 chibatadas ou a cruz. Em Jesus deram os dois castigos. Ele levou 39 chibatadas e ainda foi para a cruz. Por que não 40, pastor? Porque a lei dizia que se o criminoso aguentasse 40, tinha que abrir mais uma série. E como Jesus não veio para morrer ali, ele veio para morrer no alto, para que toda a cidade o visse, porque não há profeta de Deus que morra dentro da cidade, todos morreram fora da cidade, e Jesus veio como profeta sim, como pastor, como sacerdote. Por isso ele é pendurado na cruz, no mais alto cume, no Monte da Caveira, no Monte Gólgota, para que todos vissem: ali foi crucificado o Filho de Deus. Aleluia. Terceira verdade: Jesus morreu por mim. E eu gosto de um poeta cristão que Deus já o recolheu. Muito amigo de Fausto Roça, que também Deus já o recolheu. Goya Júnior. Na cidade de Campinas, eu tenho uma fita com seus poemas. E todas as vezes que eu ouço, eu choro muito. Porque ele começa a comparar a vida de Jesus até o Calvário. Reconhecendo o senhorio do Senhor. E ele começa a sua poesia, eu não sou poeta, mas ele começa dizendo: de todas as coisas que Jesus usou, todas eram propriamente dele, porque ele é Senhor. A casa que ele usou para fazer a última ceia era dele. Não era emprestado, era dele. O jumentinho que ele usa
para entrar em Jerusalém não era emprestado, era dele, porque ele é o dono da criação. As roupas que ele usa, as túnicas que ele usa, não eram emprestadas. O poeta está errado, diz ele, eram dele. E ele vai citando todas as coisas que Jesus usou. O túmulo que ele usou para ficar apenas 3 dias, não era emprestado, era dele. Porque ele é dono. Mas aí ele diz, mas pare um pouquinho, poeta. Há uma coisa que Jesus usou, que não era dele. A cruz. A cruz não era dele. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era nossa. Não foi ele que pecou. Não foi ele que errou. Não foi ele que blasfemou. Não foi ele que ofendeu a Deus. Não era ele que precisava de um Salvador. A cruz não era dele. A cruz era minha. A cruz era sua, irmão. A cruz era nossa. Terceira verdade. Jesus morreu por mim. Por causa do seu grande amor, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Este Filho veio a este mundo como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele tomou o pecado que era meu. Ele tomou o pecado que era seu e cravou naquela cruz. Jesus foi castigado no seu e no meu lugar. Isaías, o profeta messiânico, 600, 700 anos antes do advento, do nascimento de Jesus, ele já profetizava. Isaías 53, versículos 4 e 5, Jesus foi castigado em meu e em seu lugar. Verdadeiramente, não há sombra de dúvida que isso é uma verdade. 4 verdades que libertam o homem. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. As pessoas que passavam naquela cruz gritavam: olha o estado desse homem, meu Deus, que tristeza, que aflição, que angústia. Todo mundo o teve por aflito. Que mais? Ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Portanto, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Por causa das nossas transgressões. Moído. Isaías, em um trecho do seu livro, ele diz que as costas de Jesus ficaram tão machucadas, tão feridas, que cabia a mão e o antebraço de um homem dentro. E as costelas ficaram expostas. Igreja, Deus vai cobrar isso da humanidade. Mas ele não é um Deus de amor? Sim, total e irrestritamente. Mas ele é um Deus justo. E fará justiça àqueles que clamam a ele de dia e de noite. Amém, igreja? Por causa das nossas, e moído, por causa das nossas iniquidades. Pecado é toda a transgressão a uma lei. Iniquidade são vários pecados juntos.
A pessoa peca numa área, peca na outra, peca na outra. O iníquo é aquele que vive pecando, é aquele que vive praticando iniquidade. Iniquidade é um conjunto de pecados. Então, por causa das nossas iniquidades, ele foi moído. Agora, o castigo que nos traz a paz estava. Jesus fez uma troca, que aos olhos de muitos, injusta. Ele fica com o castigo e nos dá a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós. Ele tomou, ele pegou, ele pagou nos seus ombros. Por isso que ele lá no Getsemane, ninguém toca nele, nenhuma agulha, nenhum alfinete o fere, ele geme e ele soa gotas de sangue, porque ele sentiu a iniquidade do mundo inteiro. Por isso que ele soa gotas de sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou chagas, pelas feridas do seu corpo, pelas marcas que ele recebeu, nós não seremos, nós já fomos sarados. Se você crê em Jesus aqui hoje à noite, receba a cura divina, porque ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara, ele é o Senhor que te cura. Praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos a respeito de ti, para que não tropece em pedra alguma. O Senhor é aquele que te cura, é aquele que te sara. Jesus não é apenas o médico dos médicos, ele é a própria cura. Eu já estou terminando. Terceira verdade, Jesus morreu por nós. Quarta e última verdade, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Não se engane, querido. O pecado vai te levar à morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando da morte física. Que se fosse assim, não morria nenhum crente. E esses dias pela rede social, nós ficamos sabendo de uma pessoa muito famosa, que perdeu um filho tenro. Mas o menino não era crente, não é filho de crente. A Bíblia não fala da morte física, a Bíblia fala da morte espiritual. Por isso que ela fala: benditos são aqueles que são os convidados para as bodas do Cordeiro. Todo aquele que confessa Jesus hoje, todo aquele que entrega o seu pecado, a sua vida, o seu coração, os seus defeitos, tudo na mão de Jesus, este está salvo. Eu vou provar isso biblicamente. O pecado já não tem poder sobre ele, o inferno já não tem poder sobre ele, a morte já não tem poder sobre ele. Ele passou da morte para a vida. Por isso ele estará convidado para a ceia do Cordeiro, que são 1000 anos que Jesus vai governar antes de voltar à terra para estabelecer o reino. Mas aqueles que não são convidados para a boda do Cordeiro, esses têm que ficar espertos. Quarta verdade, precisamos entregar nossa vida a Cristo. Jesus morreu para perdoar todos quantos quiserem ser perdoados. A verdade é que ele morreu pelo mundo, mas nem todo mundo tem o benefício do perdão, porque não querem. Mas a todos que recebem, são perdoados. Pois se só tem uma coisa que separa a gente de Deus, é o pecado, e Jesus é o único que pode perdoar, eu preciso de Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Romanos 5, verso 8. Fique em Romanos 5, que nós vamos ler. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu. Aí diz claramente que ele morreu. Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda. Vamos ao versículo 12, por gentileza, meu irmão. Verso 12 de Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Está falando de Adão. É Paulo explicando o princípio do pecado. Como que toda a humanidade se transformou em pecadora, em pecaminosa? Por causa do pecado de Adão. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isto é uma verdade. Precisa ser conhecida. Para que haja libertação. Para que haja cura. Para que haja arrependimento. Verso 13, continue por gentileza. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Enquanto a lei existia, o pecado operava. Porque a lei só mostrava o pecado, mas não tirava o pecado. Então Paulo está explicando aos romanos, aos judeus que acreditavam na lei. Até que a lei existia, a lei, está dizendo craseado, a lei existiu, o pecado existiu. Vindo Jesus, ele cumpriu a lei e tirou o pecado do mundo. Paulo está explicando isso aos romanos. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Nós não somos o povo da lei. Nós não nascemos e não seguimos a Moisés. Nós somos o povo da graça. Por isso que Paulo vai dizer, daqui um pouquinho você vai entender. Deixa eu seguir, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão. Até quem? Até Moisés, que foi o profeta da lei. Até ali pecava, morria. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que haveria de vir. Moisés é figura de Jesus. Ele foi o libertador do povo do Egito, levou o povo para Canaã. Ele é o figurante, só figura. Não tem que adorar ele, não tem que se prostrar diante dele. Haveria de vir um maior do que ele. Jesus disse: está um entre vós que é maior do que Moisés, maior do que Adão. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa dizia: pecou, morreu, bateu, levou, deu um tapa, leva dois, feriu com os olhos será ferido, feriu com a espada, dente por dente, olho por olho. Mas o dom gratuito não é assim. Isso é uma verdade. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça maravilhosa e doce graça. Pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se por um homem pela ofensa entrou o pecado e a morte, quanto mais o dom gratuito, a graça manifesta em Jesus, que nos alcança a todos. Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 8 verso 1. Paulo diz isso. Eu já vou terminar. Romanos capítulo 8 verso de número 1. Portanto, se cremos na graça abundante, se cremos naquele que foi enviado pelo Pai, se aceitamos o seu sacrifício, se nos arrependemos, se agora nascemos de novo, não pela vontade dos pais apenas, mas pela vontade do Espírito, se andamos na vontade dele, se não praticamos mais as obras das trevas, mas as obras da luz, agora ele diz, portanto agora, nós podemos dizer, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo pergunta até para a morte, o último inimigo que vai ser vencido por aquele que já venceu a morte. E se você crê em Jesus, você nunca mais morrerá. Morte, onde está você, ó morte? Onde estão os seus aguilhões? Onde estão os seus espetos? Onde está a tua morte? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para contrariar uma tese que eu aprendi desde criança, que todos nós nascemos filhos de Deus. Mentira. Ninguém nasce filho de Deus. Todo mundo nasce pecador e afastado de Deus. A falta de conhecimento nos leva a crer em mentiras que as pessoas, por tradição, por falta de conhecimento, nos pregam, nos ensinam. E se não houver a luz do Evangelho, a graça do Evangelho, a gente vai crer nisso até a morte. Ninguém nasce filho de Deus. Todo mundo nasce pecador e separado. Nós nascemos criatura. Só tem um modo de se tornar filho de Deus. João capítulo 1. Eu encerro aqui. João, o Evangelho de João. Comecei nele e termino nele. João capítulo 1, versículos de 10 a 13. Eu peço para a igreja ficar de pé, por gentileza. Porque esta aqui é para adorar em espírito e em verdade. Essa aqui é para festejar. Essa aqui é para dar glória. Essa aqui é para dar louvor. Conhecereis a verdade. E a verdade? Conhecereis a verdade. E a verdade? João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo. De quem está falando? Jesus. E o mundo foi feito. Lembra que eu falei das coisas que Jesus usou? O mundo foi feito. E o mundo, verso 11, veio para o que era. Para quem que ele veio em primeiro lugar? Para Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas de onde? E o que Israel fez com ele? Não o recebeu, não o aceitou. Veio para o que era seu e os seus não. Graças a Deus, porque aí Deus enviou o apóstolo Paulo e o evangelho foi pregado a mim e a você. E hoje nós temos acesso à mesma salvação, à mesma graça, ao mesmo poder. Você está perdendo a oportunidade de glorificar a Deus, querido. Verso 12, aí nós entramos. Ninguém nasce filho, todo mundo nasce pecador, mas só tem uma forma de se transformar filho e obter todos os benefícios de filho. Filho tem benefício, mas tem obediência também, tem deveres. Mas a todos, aqui sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo, todos os quantos o receberam? Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder. Não pense você que você, como filho de Deus, é um ser qualquer, é uma pessoa qualquer, é um bichinho, um rapazinho, coisinho. Não, você recebeu poder de Deus quando você se transformou em filho de Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. A todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos o quê? Filhos. A saber, a quem? Aos que creem. Hoje o tempo todo aqui foi falado do poder do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, do nome de Jesus. Nós não temos outro nome a celebrar. Nós não temos outro nome a cultuar. Nós não temos outro nome a quem nós deveremos cultuar e celebrar. Eu tenho dito para a igreja, vou repetir essa frase para que você nunca mais esqueça. Você que nos assiste, o segredo de uma vida vitoriosa com Deus não é louvar a Jesus, mas é louvar somente a Jesus. Porque na tentação dele, Jesus disse ao diabo, ao Satanás: somente Deus
adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Onde é que estão os outros aí? É esse o segredo, porque só Ele tem poder e autoridade para salvar o homem e levá-lo de volta para Deus. Senhor, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho. Eu sei, me ama. aleluia. Estás presente Em todo tempo, a me cercar, em todo tempo. eu sei, Senhor, Eu sei, me ama. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levante as mãos, jogue as mãos para os céus e glorifique e exalta. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Ei, meu Deus, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. prostro-me diante da cruz, a igreja, firme, louvando. Prostro, solte a voz e cante. Até a morte ele já venceu, meu irmão. Ei! Prostro-me diante da cruz, Meu Deus! vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo! O consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo! O consumado está. Olha esta verdade absoluta que cantamos agora, ó. E quando Tudo um dia vai se acabar, querido, se acabar, como nós estaremos? De que forma estaremos? estarei. Por quê? Por quê? Ó Deus! Ei! Pois sei, me ama. Eu sei! Pois sei, me ama. Prostro-me diante da cruz. Oh Jesus! Vejo Oh o sangue de Jesus. Oh Jesus! Nunca houve amor assim. Meu Deus, meu Pai! Sobre a morte já venceu.
A igreja glorifica, querido. Espontaneamente louva e glorifica ao teu Deus, ao teu Salvador. Fomos salvos pela verdade, o conhecimento da verdade. Oh, querido Espírito de Deus, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo. Tudo, meu irmão. E quando tudo, vamos encerrar assim, ó. E quando tudo, ei, meu Deus, se ei, querido Espírito Santo de Deus, estarei seguro, pois sei, me ama. eu sei. Pois sei, me ama. Vamos dizer essa verdade de novo. Um dia vai se acabar, meu irmão. Pois sei, me ama. Pois sei. Me ama. De mãos levantadas glorifica ao Senhor, igreja. De mãos levantadas exalta o nome dEle. De mãos levantadas cultua com força, com fé, com ânimo e com vigor. O único que deve ser adorado, o único que deve ser cultuado, o único que deve ser celebrado, ao único que devemos entregar a honra, a glória, a adoração, o louvor, a majestade, a força e o domínio para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A Jesus, o Filho de Deus. Oh. Oh, Rei da Glória. Oh, Rei da Glória. Passaram 3 minutos das 9h30. Você tem 5 minutos para Deus? Tem 5 minutos. Na posição de adorador, adoradora. Isso vai fazer a diferença na sua vida esta semana, esse mês. Deus está vindo e encontra você com coisas especiais, sobrenaturais, coisas inéditas que você não viu, não ouviu, não desceu o teu coração. Ele tem aos adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo meu Deus, é o Senhor poderoso, diga que Ele é digno. digno de louvor,
Tu és santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno Tu és santo, diga, diga. Tu és santo, Santo é o Senhor poderoso, Digno, digno de louvor, digno de louvor. aleluia. Tem algo de especial lá no galpão, na nossa cantina. Gente, tem panqueca, hein? Com esse tempinho, com esse friozinho é muito bom. Dá uma passadinha lá, ó. Tá todo mundo falando da Eixla. Temos um CD lindo da Eixla. Tudo que você gasta ali na livraria, 100% missão. Tem a Fernanda Brum, que é muito amiga da Eixla. Um CD lindo dela. Raízes da Depressão. Esse livro aqui é indicado pelo pastor Luciano Subirá. É um grande amigo dele. Eu indico. Não desista de você. Viva uma vida que faça sentido. Hernandes Dias Lopes. Está lá na nossa livraria. Tem aqui um devocional para os casais. Todo dia lê junto, ó. Jaime e Judite Kemp. Gente, família Kemp. Quem já ouviu falar do Jaime Kemp, dispensa comentários. 99 histórias da Bíblia. Daniela e departamento infantil. Olha que coisa linda para contar para as crianças. Tudo na nossa livraria. Tudo que a gente vende lá, 100% missão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê uma noite de sono tranquilo, reparador. Uma semana abençoada e abençoadora. Que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre você, te guardando, te abençoando. Que te livre de todo perigo e de todo mal. Em nome de Jesus. Levanta a mão direita para Deus, homem e mulher do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E aqueles que são libertos pela verdade, digam. Dá um abraço em pelo menos 15 mil pessoas aí, ó. No amor de Cristo. Deus abençoe, Deus te guarde.